A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais um dia estamos aqui com o coração alegre, sabe por quê? Porque sabemos que tem um Deus que nos ouve. E hoje, muito mais, além de ser Deus, Ele é Pai. Ele é Pai. E Ele quer nos ajudar, Ele quer nos direcionar, Ele quer nos mostrar as coisas. Olha que interessante aqui. O Salmo 55 diz assim, ó: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo por causa do clamor dos inimigos e da opressão dos ímpios, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrece. Glória seja dada a ti, meu Deus. Tu és bom, Senhor. Tu és, Senhor, nosso ajudador. Tu és nosso Senhor, nosso bom pastor. E só o Senhor para nos conduzir, meu Deus, aos passos verdejantes, Senhor. Sim, tu és a minha força, o meu escudo, minha redenção. Sempre será, Pai. E o meu cântico é todo teu, como oferta viva em teu altar. Aleluia. O Senhor és a minha força, aleluia. O meu escudo, minha redenção. E meu cântico é todo teu, como oferta viva em teu altar. Sim, aleluia. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus, aleluia. Confessamos com os nossos lábios teu poder, magnífico, soberano, sublime, glorioso, aleluia, aleluia, que restaura a alma e o coração. Glória seja dada a ti, Pai. Glória seja dada a ti, meu Deus. Aleluia, aleluia. Tua beleza resplandece meu viver, Senhor. Ah, meu Deus, minha vida, meu Deus, só tem sentido porque o Senhor está aqui, Pai. O Senhor é bem-vindo, Senhor. O Senhor é bem-vindo, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Grande, grande, grande é o Senhor, Pai. Que o Senhor seja exaltado, Pai, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Aleluia. Confessamos com os nossos lábios teu poder. Sim, Pai, magnífico, soberano, sublime, glorioso. Aleluia. Que restaura a alma e o coração. Glória seja dada a ti, Pai. Não há outro, meu Deus. Não há outro, meu Deus, que possa curar nossa alma, Pai. Não há outro, meu Deus, que pode nos ajudar, Senhor, diante da adversidade. Porque tantos inimigos, meu Deus, têm se levantado, meu Deus, contra nós. E a nossa luta, meu Deus, como diz a tua palavra, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os ossos espirituais da maldade, Senhor, nos lugares celestiais, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tem demônios, meu Deus, atacando esse meu irmão, atacando essa minha irmã, tá? Atacando as famílias, meu Deus. Demônios, meu Deus, que estão aí, Senhor. Sim, meu Deus, com o intuito de matar, de roubar, de destruir, Pai. E ele, muitas vezes, meu Deus,
Usa aqueles, meu Deus, aqueles que estão fracos, aqueles, meu Deus, que ainda não te conhecem, Pai, para vir contra nós, Pai. Mas nos ensina, meu Deus, a perdoar, Pai. Nos ensina, meu Deus, a realmente ter discernimento, meu Deus, para compreender, Pai, que os nossos inimigos não são os nossos parentes, os nossos inimigos não é o nosso colega de trabalho, os nossos inimigos, meu Deus, são espirituais, Pai. Então, em nome de Jesus, nos dá força. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta a tua glória, Senhor, para repreender toda a força oculta, Senhor. Todo o mal, meu Deus, que Satanás está agindo, meu Deus, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que o Senhor repreenda, que o Senhor te repreenda, Satanás, que o Senhor te repreenda, maldito. Sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher, sai, maldito, em nome de Jesus. A Deus eu peço, a você ordeno, a Deus eu peço, a você ordeno, sai da vida desse meu irmão, sai dessa família, sai em nome de Jesus Cristo, você seja queimado, queimado, queimado. Meu Deus, envia anjos, meu Deus, nesse hospital, Senhor, que repreenda o espírito de morte, meu Deus, que assola, Pai, aquelas pessoas lá na UTI, na CTI, Pai, manifesta o teu poder, meu Deus, na vida, Senhor, dessa irmã, Pai, que está oprimida, Senhor, já, meu Deus, há dias, meu Deus, que não consegue ter força, Senhor, para levantar, meu Deus, há uma opressão, meu Deus, detendo ela, há uma opressão, meu Deus, debilitando ela, meu Deus, em nome de Jesus, só o Senhor, meu Deus, para levantá-la, só o Senhor para curar, Pai, meu Deus, esse homem, Pai, que vê, meu Deus, seu filho, Senhor, ah, meu Deus, sendo rebelde, Pai, e ele, meu Deus, não quer bater, ele não quer, meu Deus, porque ele apanhou, Pai, ele apanhou muito do pai dele, Pai, e ele não quer fazer o mesmo, Senhor, mas ele não consegue deter esse rapaz, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, só o Senhor para transformar o coração de um jovem, Pai, rebelde, só o Senhor para transformar essa situação, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, nessa madrugada aqui, Senhor, sabemos que muitos, meu Deus, são os preparativos de Satanás, Senhor, para matar, meu Deus, para roubar, para destruir, Senhor. Quantos, meu Deus, quantos acidentes, meu Deus, estão acontecendo aí, Pai? Quantos acidentes aconteceu ontem? Assaltos, meu Deus, mas que o Senhor dê livramento, Senhor. Manifesta o teu poder para dar livramento, meu Deus, para curar, Senhor, os que estão oprimidos, Senhor, os que estão, meu Deus, sim, com doença física, meu Deus, em nome de Jesus, seja um câncer, seja uma AIDS, seja um problema cardíaco, meu Deus, manifesta o teu poder, meu Deus, manifesta o teu poder, porque como diz a letra desse hino, Pai, o Senhor és a minha força. Meu Deus, seja a força desse meu irmão, seja a força dessa minha irmã, Pai. Seja, Senhor, manifesta o teu poder, Pai. Sim, meu Deus, que essa oração chegue, meu Deus, a dezenas, centenas de pessoas, meu Deus, que estão aí caídos, que estão aí debilitados, meu Deus, mas faça elas compreenderem, meu Deus, que nós, meu Deus, não temos, Senhor, inimigos físicos, mas sim inimigos espirituais, Pai. E somente quando nós estamos nos teus pés, Senhor, somente quando nós te buscamos, meu Deus, nós encontramos força, nós encontramos refúgio, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, meu amigo, dá aqui tua palavra, Senhor. Que o Senhor traga revelação, Pai. Meu Deus, eu não sei o que se passa na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, mas que essa palavra fala ao coração dele, Pai. Fala ao coração dele, Pai. Levanta, Senhor. Levanta o homem através da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é o alimento para o nosso espírito, Senhor, para a nossa alma, Pai. Alega o coração desse homem e dessa mulher, Pai, para louvor e adoração do teu santo nome, que eu te peço, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala conosco. Que haja fogo, Senhor. Que haja fogo saindo dos meus lábios, meu Deus. Sim, meu Deus, quando pronunciar a tua palavra, Senhor. Que essa palavra, meu Deus, voe, meu Deus, e alcance o coração desse meu irmão, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço com todo o meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, mais um dia estamos aqui. E, por favor, não venham aqui para te agradar, não venham aqui para dizer palavrinhas doces para você. Porque muitas vezes, meu irmão, você sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala bem assim, olha, corrija o sábio para que o sábio não venha cair. Corrija. Provérbio diz isso. Sabe por quê? Deus ele não passa a mão na sua cabeça. Deus ele dá uma palavra, muitas vezes até uma palavra de exortação, para despertar você, para confiar nele, para colocar sua dependência nele.
Sabe assim, olha por favor, interessante aqui, ó. São grandes, são muitos inimigos à nossa volta. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda achando que o inimigo desistiu de você. Principalmente você que está na igreja. Não, o inimigo, ele está aí, ó. À espreita. A Bíblia fala que ele está como um leão, né? Que se compara ele como um leão, bramando como um leão, esperando o momento que ele nos tragar. Então o inimigo, a única qualidade que ele tem, a única qualidade que Satanás e seus demônios têm, eles são perseverantes. Eles não desistem. Às vezes ele fala assim, aquele ali aceitou Jesus? Vamos esperar um tempo. E, infelizmente, o ser humano tem dado motivo para ele confiar nessa palavra, colocar mais esperança, porque muitos estão desviando dos caminhos do Senhor. São, meus irmãos, em todo lugar que eu vou, tantos homens desviados. Pode ver aí, a maioria desses mendigos estão na rua. Eu passei essa semana aqui no centro de São Paulo, quantos homens caídos. Será que Deus, faz uma pergunta, será que Deus quer ver aqueles homens caídos? Todos aqueles homens ali têm um histórico, meu irmão. Tem um histórico. Todos eles têm um histórico. Mas vai ver lá atrás, Satanás agindo. Que Satanás e seus demônios, eles são assim, ele nos atrai para o pecado, meu irmão. E quando a gente cai, e por favor, eu posso dizer uma coisa? O problema não é simplesmente pecar. Não é simplesmente pecar, mas é o problema. Sabe por quê? É porque um detalhe, o problema é permanecer no erro. Se você não confessa teu pecado, o que acontece? É brecha, é hoje. De repente, o bicho cria uma situação para realmente te dar um golpe. A maioria desses homens aí estão aí na rua, sabe por quê? Aí afastou da família. Pode ver, eu já conversei com um monte deles. Brigou lá com a família. E a família é a única estrutura que nós temos. Mal ou bem, você estando dentro da tua casa, você não dá bem com seu irmão, mas pelo menos está ali. Cedo ou mais tarde, se um precisar do outro, com certeza ambos não se negar, porque é família. Tá me entendendo? Imagina amigos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, aqui, ó. Salmo 55. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança sua carga sobre o Senhor. Olha que interessante, ele diz assim, ó, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Só uma observação aqui, ó. Por favor, eu posso falar isso, porque eu conto da minha vida. Já teve um momento, meu irmão, que eu acordei e não fui para oração. Resultado, naquela manhã o inferno se levantou contra mim. Sabe por quê? Porque a oração é a base de um homem permanecer numa luta. Está me entendendo? O homem ou a mulher que não ora, o inimigo vai se levantar contra ela. Mas o homem que ora, é porque a gente não vê, Deus não revela coisas do campo espiritual para a gente, você sabia disso? Ele não revela para todo mundo. Mas com um detalhe, mas por quê? Porque se a gente ficasse vendo o campo espiritual, a gente ia ficar meio bambam. E principalmente com medo. Já pensou se você visse um demônio ali? Você veria isso como uma coisa natural? Não. Então o próprio Deus, nos conhecendo a nossa, ele nos preserva. Por isso que ele revela alguma coisa para um ou outro. Mas mesmo assim, é algum momento. O homem que tem o dom de ver o campo espiritual, ele não fica vendo o tempo todo. Então aqui, ó, Davi estava passando por luta, entendeu? Ele estava passando por luta e de repente ele foi o quê? Para oração. E esse é o canal, isso é a forma da gente solucionar, não é você ficar batido. Porque se você não for para oração, o que vai acontecer? Você vai se abater. Que o inimigo desiste porque você está tristinho. Não, o inimigo, aí que ele bombardeia. Ele vem com um bombardeio. Para quê? Para você se chatear, para você achar, vai chegar um momento que você, cadê Deus? Deus me esqueceu de mim, Deus me abandonou. E uma coisa que eu estava fazendo exercício aqui ontem à noite,
Uma coisa que o Senhor fala, que ele fala 366 vezes na Bíblia, não tema. Não tema. Então o homem que não ora, a mulher que não ora, não ouve isso dele. A mulher que o homem ou a mulher que não lê a Bíblia, que não vai, não frequenta a igreja, não ouve isso. Mas os que oram, ouve constantemente, não tema. O Senhor faz questão de falar no nosso coração, filho, não tema. Principalmente diante de uma adversidade, meus irmãos. Principalmente diante de uma adversidade. Ele fala, não tema, filho. E quem está falando, não tema, é seu papai, que é limitado, é sua mamãe? Não, é o Todo-Poderoso. Aleluia. É o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que faz nascer, faz morrer. O Todo-Poderoso que tem todo o controle na palma da mão. Mas a Bíblia diz bem assim, olha, a Bíblia fala bem assim, olha, os olhos do Senhor passei por toda a terra, procurando se mostrar forte com todos aqueles cujo o coração é totalmente dele. Cujo coração, então, há de individualidade. Aí para Deus agir na vida de um e age na vida do outro. Por que não age na vida de todo mundo? Porque ele é amor? Não. Ele criou leis, meu irmão. Ele criou leis. Se o homem buscar ele... Por favor, deixa eu contar uma historinha aqui, passada. Se você for lá para o livro de Gênesis, no início de tudo, pode ver, o próprio Deus criou o homem, estabeleceu o homem, deu tudo para o homem, que é isso que um pai ou uma mãe faz, né? Quando a criança está vindo, o pai compra o berço, compra as roupinhas, a mãe também compra tudo, para que aquela criança seja amada, seja bem-vinda, seja cuidada. Deus fez isso. Só que no decorrer, quando o homem foi feito, o próprio Deus vinha todos os dias conversar com esse homem. Então o próprio Deus tem prazer de que a gente converse com ele, meu irmão. E aonde é que nós conversamos com ele? Na oração. Se todo dia ele vê, poxa, meu filho ali, ó, acordou mais cedo, acordou de madrugada para vir buscar, antes de falar com a mulher, antes de falar com o marido, sabe assim, meu filho, minha filha ali tá me buscando. E um detalhe, o homem pecou, Satanás vendo aquela intimidade ali, ó, aquela amizade, eu acredito, vou fazer um teatrinho aqui, ó. Eu acredito que Satanás, naquele momento, quando viu aquela amizade boa entre o pai e Adão, ele disse que ele é maligno, ele é sagaz, ele falou assim, eu vou acabar com essa amizade. E acabou. E acabou. Acabou o quê? Na conversa. Na conversa, meu irmão. E o próprio Deus, naquele momento que o homem pecou, porque um detalhe, se você observar, Adão poderia falar para esse Senhor, nós pecamos. O que ele foi? Ele começou o quê? Acusar a mulher. Ó, ela, a mulher que o Senhor me deu, que me convenceu, ele não foi humilde. E o problema, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Às vezes você erra aí, ó, você fica tentando justificar. Não justifica, não. Pecado não justifica, pecado se confessa. Não fica falando, ah, Senhor, eu fui fraco. Ah, Senhor, isso aqui. Não, confessa, Senhor, pequei. Eu não vigiei, errei. Você vê que você volta a conversar com ele. E ele, naquele momento que o homem, ele não viu arrependimento no coração do homem, o que aconteceu? Ele decretou que nunca mais ele procuraria o homem. Nunca mais Deus procurou o homem. Pode ver aí, ó. Nasceu os filhos, sabe assim? De Adão. E aí um detalhe. Deus até tentou falar, até com os filhos de Adão. Tentou falar. Só que um detalhe. Mais um detalhe, mas o homem não quis ouvir. Não quis ouvir. Então, meu irmão, o que acontece? Quando passou séculos e séculos, até que um dia Deus falou, ele decretou uma regra, que ele não mudou nisso. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Tornai para mim, que eu me tornarei para vós outros. Tornai para mim, que eu me tornarei para vós outros. Olha aqui, ó, Davi fazendo isso. O que eu estava fazendo.
O que nós temos que fazer todo dia é ir para a oração. A gente tem que se tornar para Deus todos os dias, meu irmão. Aqui ele diz assim, ó, inclina, ele fazendo um pedido ao Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te esconda na minha súplica. Não se esconda, Pai. Eu vou suplicar. Assim, aleluia. Eu vou suplicar, Senhor. Eu sei que eu sempre vou suplicar perdão, vou suplicar necessidades minhas, vou suplicar pela minha família. A oração a gente faz isso, meu irmão. Aí ele diz assim, ó, atende-me e ouve-me, lamento e rujo, por causa do clamor dos inimigos, da opressão do inimigo, pois lança sobre mim iniquidade e com furor me aborrece. Meus amigos, aqui Davi não estava se referindo simplesmente a inimigos. E olha que Davi era um rei, era um guerreiro. Com certeza, quando Davi ia para a guerra, Davi matava um monte de gente, um monte de soldados. E os inimigos queriam o quê? Ver a morte de Davi. Mas você tem que entender o seguinte: os inimigos físicos que muitas vezes estão vindo contra você, eles estão sendo influenciados por os inimigos espirituais. Satanás, meus irmãos, a Bíblia fala, sabe assim? A Bíblia diz, deixa bem claro, Jesus, o próprio Jesus falou isso. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, usando o apóstolo. E o próprio Jesus falou bem assim, ó, que o ladrão, se referindo a Satanás, ele disse, só veio somente para matar, roubar e destruir. Abra seu entendimento para compreender. Enquanto você está torcendo aí, tua família prosperar, tem um inimigo que não quer. Milhares de inimigos que não quer ver a sua prosperidade, não quer ver você bem no casamento, não quer ver você cheio de saúde. Ele te odeia, ele me odeia. Às vezes quando eu estou evangelizando assim, ó, eu pensei, o Senhor me dá discernimento. Que eu estou ali pregando para alguém, principalmente o pessoal de rua, tem demônios assim, que está lá, se pudesse, viria me esganar. Sabe por que não me desgana? Não é porque eu sou Superman, não. É porque eles sabem que na minha vida tem a luz. Mas que garantia que você está falando que na tua vida tem a luz de Deus? Que o Senhor, os anjos estão ao meu redor. A Bíblia fala. A Bíblia fala que aquele que serve Jesus, aquele que anda com Jesus, os anjos de Deus andam ao seu redor. Mas os inimigos estão ao meu derredor, bramando como leão. E qual a forma? Por que garante? Porque eu oro. Eu busco a presença de Deus. E por favor, quando assim na rua eu chego para as pessoas e falo assim, e aí, você orou hoje? Aí eles abaixam a cabeça. Não. Como é que a pessoa quer ter proteção se ela não busca o escudo, ela não busca a forma de ser protegida? O Senhor não fica oferecendo a presença dele com bacia de feira, não, meu irmão. Ah, aqui, bacia cheia aqui, ó, R$ 5. Não, ele não oferece, não, ao contrário. Ele diz, tornai para mim, que eu me tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos. Você está me entendendo? E Davi aqui, ó, diante da luta, que é isso que nós temos que aprender, diante de lutas que você tem que passar aí, ó, corra para os pés do Senhor. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus, meu irmão. Aí ele diz assim, ó, o meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Eu sinto, meus irmãos, quando o inimigo está vindo assim contra mim, eu sinto. Vem aquela tristeza assim. E um detalhe, só tira quando eu oro. Sabe assim? Sabe, tipo, porque a preocupação é na tua mente. Mas quando o inimigo está agindo em algum lugar contra você, por exemplo, isso é discernimento espiritual, tá? O Espírito Santo me alerta. Quando o inimigo está agindo, o que eu vejo? O Senhor repreenda todo mal, sabe assim, pá. E aí a coisa aquieta.
Você está me entendendo? É igual, por favor, só vou fazer uma pausa aqui rápido. Um irmão chamado Elias. Uma vez eu sonhei com ele. Aí depois, dias depois, sonhei e acordei e fiquei sem sono. Aí eu peguei, dias depois eu falei assim, Elias, outro dia eu sonhei com você. Que dia, Alberico? Tal dia. Eu falei, Alberico, você acordou e orou? Eu falei, não. Eu falei, Alberico, aquele momento eu estava gemendo, Alberico. Eu estava passando por luta. Naquele momento eu peguei aquilo como lição. Eu falei, nunca mais, se eu pensar em alguém, eu não vou deixar de orar. Se eu sonhar com alguém, eu vou deixar. É isso que as pessoas. Eu vejo as pessoas. Ah, sonhei com dente. Ah, sonhei com isso. É morte. Ah, é? É morte? Então o que você tem que fazer? Você pode impedir. Entre em oração, Senhor, repreende o espírito de morte, sabe assim, na minha família, assim, visita fulano, visita. Você tem como, meu irmão? Você tem como? Ó, por favor, já chegaram aqui homens de Deus na minha casa, dizendo, Alberico, vai acontecer isso. Por favor, o próprio Deus falando. E eu lembrei de Ezequias, que Deus decretou que Ezequias ia morrer. E o que aconteceu? Ezequias foi orar diante de Deus e o Senhor reverteu a situação dele. Como Deus falou que tal pessoa ia morrer, e o que é que eu fiz? Orei. E a pessoa está aí viva até hoje. Você está entendendo? Então a oração, meu irmão, a oração muda situações. Mas por quê? Não é simplesmente a oração. Quando você ora, você pratica a tua fé. Você está me entendendo? Olha, por favor, aqui, ó. Se você continuar lendo o Salmo 55, você vai ver o quê? Que Davi estava triste não simplesmente com os inimigos, mas também ele estava triste com o quê? Com alguém que o traiu. Alguém íntimo. Pode ser que alguém venha tentar te trair, mas quando você é fiel ao Senhor, por favor, você é fiel ao Senhor, o Senhor te guarda das traições, meu irmão. Mesmo de pessoas íntimas. Você está me entendendo? O Senhor vai te guardar. Aqui ele diz assim, olha aqui, ó. Aqui, ó, temos o tremor e nos sobrevém e o horror me cobriu. Ele estava tão aflito, meu irmão. Ele estava tão passando assim perseguição, mas aqui a Bíblia não está dizendo que ele estava em depressão, que ele estava oprimido, mas ele estava o quê? Uma situação levou ele a ficar desse jeito, uma situação. Aí ele diz assim, ó, temor e tremor me sobrevém e horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Geralmente o homem natural, quando está passando por uma situação, quer fugir. Por isso que os moradores de rua, quando ele está passando por uma situação na rua, o que aconteceu? O diabo oprimiu e eles fugiram. E não voltaram para suas casas. Sabe assim? Não voltaram para suas casas, não voltaram para sua família, resolveram fugir. E a solução não é fugir não, irmão. A solução o quê? É enfrentar. Mas você vai para a guerra com o escudo. Se você buscar Deus, se você orar, você vai para a guerra com escudo. Se você não for com escudo, as flechas vão te alcançar. As flechas do inimigo vão te alcançar. Só aqui para terminar. Aí ele diz assim, eis que fugiria para longe e pernoiteria no deserto. Você vê, olha o pensamento. Olha o pensamento do homem, de uma certa forma, que não ora, é isso daqui também. Mesmo ele orando ali, ele sentiu vontade de fugir. E a solução não é fugir. A solução ele vai te mostrar aqui, ó. Porque aqui essa oração, ele começou a fazer uma forma por etapa. Ele começou a relatar para Deus o que estava acontecendo com ele. Mas no decorrer da oração, o Espírito Santo começou a dar discernimento para ele, que acontece conosco. Toda vez que a gente está orando, o Espírito Santo começa a falar com a gente, meu irmão. Ele começa a nos dar visão. Então não é inútil você orar, meu irmão. Aí ele diz assim, ó, apressa-me a escapar da fúria, do vento e da tempestade. Desperta, Senhor, e divide sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade.
De dia e de noite anda ao redor dela, sobre os teus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Por favor, se você observar ao seu redor, e os homens estão aí maliciosos. Os homens aí, ó, muitas vezes têm inveja de você. Não fique pensando, meu irmão, que muito ser humano aí fora vai se alegrar com sua vitória. Você está me entendendo? Muitos seres humanos não vão se alegrar com sua vitória. Porque isso provém do diabo. É o diabo, o homem que ainda não é convertido, o homem que ainda não teve encontro com Deus, uma mulher, ele não se alegra com a sua vitória. Ao contrário. Sabe assim? Porque ele quer estar no teu lugar. Eu vou aqui um pouquinho para frente, diz assim, ó, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Olha que interessante, há uma diferença do teu vizinho te ofender, de tua mulher te ofender, ou um filho te ofender. O teu vizinho, você fecha a porta, você fala com ele se você quiser. Mas sua mulher, seus filhos, alguém que está dentro da tua casa, um irmão, o que acontece? Aí é diferente. Então ele começa a relatar aqui, ó, quem era o causador, dos causadores do problema dele. Era o quê? Um amigo, alguém íntimo. Aí, meus irmãos, eu passo por isso, todas as famílias passam. Sempre tem alguém ali que vai discutir, que não vai concordar com você na sua família. Tem alguém que vai te perseguir, alguém que vai falar mal de você. Isso, vão amadurecer. Isso é normal acontecer. Mas se você ir para a oração constantemente, Deus vai agir para transformar o coração dos seus entes queridos. Você está me entendendo? Você vê a importância da oração. Eu não consigo mudar ninguém, meus irmãos. Mas se eu orar por alguém, Deus muda o coração dessa pessoa. O próprio Deus cria uma situação. E Davi viveu isso. Mas no decorrer aqui da oração que ele fez, ele foi orar. E o Espírito Santo começou a mostrar as coisas para ele. Aí ele diz assim, ó, mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha, além de ser amigo, era um irmão. Era um irmão que tinha um prazer. Um dos grandes conflitos das pessoas que se afastam, geralmente por alguém que está lá na igreja. Meus irmãos, nunca se esqueça que na igreja, infelizmente, mas é uma coisa que a gente tem que falar, tem o joio e o trigo. Os conflitos. Eu fico assim observando, de vez em quando eu vejo essa cena, desses negócios de fazenda, de Big Brother, essas coisas, eu falei, meu Deus, principalmente a fazenda, que são ali artistas, não são pessoas comuns, são artistas. Você vê que vive em pé em guerra, não consegue viver em paz um com o outro. O ser humano é assim, meu irmão. O ser humano, onde não tem a presença de Deus, tem a presença do que? Do inimigo. E o inimigo vem com fúria, meu irmão. O inimigo vem com fúria, ele vai sempre agir em alguém ali, ó, que não está edificado. Principalmente em pessoas que não oram, pessoas que não são convertidas. Eu conheci muitas pessoas que saíram da igreja por causa de pessoas. Às vezes por causa, aqui, ó, nós temos aqui muitas pessoas, muitos obreiros que saíram da nossa igreja por causa de pastores, por causa de irmãos. Então o inimigo entra até às vezes até na igreja, através do quê? Dos joios, daqueles que são joio. Mas o Senhor tira o joio da igreja? Não. O Senhor dá oportunidade para aquele joio se arrepender. Só que um dia vai ser separado. Um dia vai ser separado o joio do trigo. O trigo do joio. É a forma certa de falar. Você está me entendendo? Davi aqui viveu isso. Que tinha um joio andando com ele. Aí ele diz assim, olha, mas era tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticavam juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus.
a morte e os açoites, e vivos os ângulos, a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Só que aí veio a solução. É a solução para mim, é a solução para você. Isso aqui que Davi praticou. Aqui não está falando que Davi ficou contra esse amigo. Ao contrário, o que ele fez? Ele diz assim, ó, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. De tarde e de manhã. Você vê, quanto mais a gente orar, de tarde e de manhã. Está me entendendo? Mas quanto mais a gente orar, meu irmão, mais efeito vai ser na nossa vida. Você quer viver em paz? Principalmente a paz, não é a paz que você não vai ter problema, não. É a paz interior. É a oração. É a oração. E você sabe uma outra pessoa que viveu algo parecido com o Senhor Jesus? Só que esse amigo aqui, ó, esse amigo de Davi, de uma certa forma, ele não provocou a morte de Davi. Mas aqui o Salmo falando que muitos inimigos vinham, mas tinha alguém ao lado de Davi que também traiu Davi. Mas aqui, sabe quem outra pessoa que passou por isso? O Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 26, diz assim, ó, versículo 47, diz assim, ó, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada e porrete. Por favor, lá atrás o salmista passou o quê? Que os inimigos estavam cercando ele, que queriam o mal dele. Aqui aparece também um íntimo de Jesus, que viveu com ele ali quase 3 anos, que comia com ele, andava com ele. Ali posso dizer que era um amigo de Jesus, andava ali com Jesus. Mas esse amigo aqui era um joio. Meus irmãos, ouvir uma pregação de um pastor, de um padre, é uma coisa. Esse homem aqui ouvia a pregação do próprio Jesus. A vida, ele via a vida, ele viu curas, ele viu. Só que esse homem aqui, ó, tinha um coração duro. Ele era um joio, no meio, entre os trigos. Pode dizer, ele foi o único que traiu Jesus, assim, que saiu fora da presença do Senhor. Pedro até traiu Jesus, traiu, mas num momento de fraqueza. Mas o coração de Pedro foi quebrado. Só que Jesus aqui, ó, esperava que, porque um detalhe, tinha que acontecer isso. Judas poderia se arrepender e voltar juntos lá para os discípulos. Mas devido a ser joio, Satanás conseguiu levar ele o quê? Ao suicídio. Aí ele diz assim, olha, aqui ó, e o traidor tinha-lhe dado um sinal dizendo, o que eu beijar, esse prendam. E logo aproximou-se de Jesus e disse, eu te salvo, Rabi. E beijou. E beijou. Traiu Jesus com um beijo. Meus irmãos, eu estou falando isso aqui por duas coisas. A importância de você orar. Quem deu estrutura para o Senhor Jesus, por favor, só uma coisa, se você voltar aqui, em alguns capítulos, você vai ver Jesus orando. E o Senhor Jesus falou assim, se possível, Pai, afaste de mim esse cálice. O que deu estrutura para o Senhor Jesus suportar a perseguição, os açoites, a cruz, foi o quê? A oração. Meus irmãos, eu e você estamos sujeitos a passar por lutas, estamos aqui iniciando o dia. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que eu tenho inimigos que querem me ver caído, que querem me ver longe da presença de Deus. E se preciso for, ele vai usar pessoas que estão ao meu redor, um familiar, um amigo. Eu sei disso. Eu estou te dizendo aqui para você amadurecer, para que você guarde o teu coração. Se isso ocorrer, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa que está sendo usada, para que ele venha se converter, para que ele deixe de ser joio e seja trigo. Você está me entendendo? Então, o Senhor Jesus e Davi passou por esse problema.
além de ter, tanto Davi como o Senhor Jesus, tinha um monte de inimigos. Os religiosos ali que queriam ver a morte de Jesus. Mas o inimigo usou alguém íntimo de Jesus. Tá me entendendo? E aqui um alerta para mim e para você. O diabo pode estar usando alguém íntimo para tentar nos atingir. E qual o segredo da vitória? É você o quê? Davi falou, eu invocarei o Senhor. Eu invocarei o Senhor. Eu vou orar. Eu vou buscar. Sabe assim? É essa direção que Deus nos dá hoje, meu irmão. Para mim e para a tua vida. Que você venha realmente submeter a praticar isso. Mas no fundo, você tem que o quê? Se guardar, meu irmão. Você tem que guardar o teu coração. Para que o teu coração não se contamine. Vamos. Aleluia. Vamos reconhecer o Senhor como o nosso guia, como o nosso protetor. Sabe assim, o nosso bom pastor. E Ele cuida de você. Quando você se volta para Ele, meu irmão. Ele cuida de você, meu irmão. Ele faz uma obra na tua vida. Que você venha reconhecer. O Senhor é meu refúgio. O Senhor, minha esperança está no Senhor. Que você fala, tua beleza resplandece. A presença de Deus mudará toda a sua história, meu irmão. Se você for um homem ou uma mulher cheio da presença de Deus, o Senhor muda a tua história. Faz com que teus inimigos caiam por terra. Sim, e isso é você que decide. Andar com Deus ou não. Sim, medite nisso, que o Senhor te ama. Beijo, em nome de Jesus Cristo. O meu viver, aleluia, aleluia.